Olá, muito boa tarde para vocês aqui do nosso canal no Instagram Chega de Medo e Ansiedade. Muito boa tarde para você aqui no nosso canal do Facebook. Nós estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre a ansiedade de hoje, trazendo um tema bastante interessante para você, que é como lidar com as crises de ansiedade que acontecem todos os dias, as crises diárias de ansiedade. Muito boa tarde, Fer Zacarias, acho que é Fernanda, né, Zacarias? Seja bem-vinda. Esse tema é um tema bastante pertinente, porque o que nós estamos observando, né? Muitas pessoas que já sofriam de ansiedade estão vendo a ansiedade delas aumentando nesse momento, né, Fernanda? E de repente a pessoa que já tem crises de ansiedade está vendo o aumento das crises de ansiedade. Tudo isso ocasionado por esse momento maluco que a gente está vivendo, a pandemia, todas as perdas, as adaptações pelas quais a gente está passando nesse momento. Uma quarentena, né? Eu brinco, eu falo assim, quarentena na verdade são 40 dias, mas passou de 100 dias e nós aqui, alguns de nós, né, não todos, mas enclausurados, tendo que viver de uma maneira completamente diferente, pessoas já perderam o trabalho. Então muitas coisas estão acontecendo que são coisas, situações, momentos ansiogênicos, aumentam a nossa ansiedade. Se a pessoa não tinha ansiedade, vai ver que já tem, né? Agora, quem já tinha, tá pior. Quem tinha já o transtorno pode estar tendo crise. E quem tinha crise está tendo crise com mais frequência. Então é muito legal a gente olhar para isso, para a gente saber exatamente o que fazer. Deixa eu colocar aqui no nosso Instagram o título da nossa live de hoje, porque assim quem entra já vai sabendo do que se trata. Vamos fixar um comentário. Como lidar com as crises diárias de ansiedade. Boa tarde, Ivanilton, é isso? Muito bem, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Coloca aí para mim a cidade de onde você está me assistindo, o estado, para a gente saber, né? A gente gosta de saber qual que é o alcance da nossa live. Se você faz parte já do nosso canal do Telegram, coloca aí hashtag Telegram, que a gente gosta também de saber. Boa tarde, Rosimeire, aqui pelo nosso canal do Facebook, seja bem-vinda. E vamos lá, né? Eu sou Inês, da dupla Inês e Sandra. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade e nós somos deste canal, o canal Chega de Medo e Ansiedade. E no Chega de Dúvidas de hoje nós vamos responder essa pergunta: como lidar com crises diárias de ansiedade? É muito bom ter você aqui com a gente, então seja bem-vindo e seja bem-vinda. E vamos lá, né? Primeira coisa que a gente precisa saber a respeito de como lidar com crises diárias de ansiedade é diferenciar, né? Saber exatamente do que é que a gente está falando, o que é a crise de ansiedade. Então, quando a gente se depara com a situação de uma pessoa que chega assim e fala assim, olha, eu estou tendo crise de ansiedade todos os dias, ou praticamente todos os dias. Rapidamente, a gente que trabalha com isso já conclui que essa pessoa, além de estar num nível grave de ansiedade, ela é uma pessoa que provavelmente já desenvolveu transtorno ansioso, porque você ter crise diariamente significa que além de ter um transtorno, ele já está grave, né? Está num grau bem elevado. Então isso é fácil da gente concluir. E a gente já viu relato de pessoas que têm crise de ansiedade todos os dias, ou praticamente todos os dias. Olha só, imagina o que é isso. Difícil lidar com ansiedade, muito difícil lidar com crise de ansiedade. Imagine crise de ansiedade com frequência, todos os dias ou praticamente todos os dias. Então, a gente precisa entender exatamente do que é que a gente está falando, o que é uma crise de ansiedade. Oi, Gleiciana, boa tarde, seja bem-vinda. Pessoal, aqui no Instagram, logo abaixo da nossa telinha de vídeo, tem tipo um aviãozinho, assim, uma asa delta, assim. Compartilhe o nosso vídeo, a nossa live, para que mais pessoas venham ter informações, orientações de como lidar com crises diárias de ansiedade. Aqui também, né? Deixa eu ver aqui a galera do Facebook. A Rosimeire, que é de Salvador, na Bahia. A Manuela Lopes, de Portugal. Bem-vinda, Manuela. Não sei se é a primeira vez que você está acompanhando a gente. Se for, coloca aí, primeira vez que eu estou vendo vocês, né? Que eu estou assistindo essa live. Seja bem-vinda, viu? E vamos lá, né? Então, o que é exatamente uma crise de ansiedade? Qual que é a diferença, né, de crise de ansiedade e ansiedade? A pessoa pode dizer, eu sou ansiosa. Ou então ela pode dizer, eu tenho crises de ansiedade.
A crise de ansiedade, ela é desencadeada, né? Ela não é uma coisa que acontece tão subitamente como, por exemplo, uma crise de pânico. A crise de ansiedade, ela é um escalonamento de sintomas. Então, eu posso até ter ansiedade diariamente, então eu sou uma pessoa ansiosa, nervosa, preocupada, não durmo direito e todo dia eu tô assim, mas isso ainda não é crise de ansiedade, isso é ansiedade e ansiedade alta. Boa tarde, Sandra, seja bem-vinda. Então, os conhecidos sintomas, né, aqueles sintomas famosos da ansiedade, tanto aqueles físicos quanto os emocionais. Os físicos, que é a batedeira no coração, a sensação de falta de ar, tremedeira, respiração ofegante, dor de barriga, tudo isso está na crise e na ansiedade. E os sintomas emocionais, que é a preocupação excessiva, os medos, o pensamento negativo, aquele pessimismo, aquela sensação de alguma coisa horrível vai acontecer, também está nas duas. Porém, na crise de ansiedade, então aqui a gente vai fazer a diferenciação, isso acontece de que maneira? É um pico, é uma explosão de sintomas. Então a palpitação, a taquicardia no coração, né, aumento dos batimentos cardíacos, dor no peito, aquela sensação de aperto, o aumento da pressão arterial, né? Para muitas pessoas a pressão sobe, tem sensação de tremor ou treme mesmo, tem tremedeira, agitação dos braços, das pernas, a pessoa não sabe como fica, tensão muscular, tontura e até a sensação de desmaio. Isso é diferente. Na crise de ansiedade, isso vem intensamente, com força. E, no caso aqui, como a gente está olhando, com frequência também, tá? Oi, Simone. Boa tarde, Simone. Seja bem-vinda. E na crise de ansiedade, tudo isso que eu falei acontece simultaneamente e de forma intensa. Gera o que na pessoa? Uma grande insegurança e a sensação de descontrole. Né? Imagine que você vai sentindo essas coisas e de repente elas aumentam num ponto que você tem a sensação que você está saindo de si, que está perdendo o controle. Algumas pessoas acabam até indo procurar o pronto atendimento no hospital pronto-socorro, porque elas começam a achar que elas estão tendo um infarto, né? Porque elas já estavam nervosas, já estavam ansiosas, e de repente aquilo aumenta num tanto, dá um desconforto tão grande que elas sentem medo de estar tendo um infarto ou vou morrer, vou ter uma coisa aqui que eu vou morrer. Então muitas delas acabam correndo para o pronto-socorro para pedir ajuda. Chega lá, obviamente, é feita toda uma avaliação, uma análise, e geralmente o médico detecta que é uma crise de ansiedade, né? Não é o coração, tá tudo bem, a pessoa acaba voltando para casa. E se isso se repete todo dia, imagine o que vira a vida desta pessoa, né? Deixa eu ver se tem mais gente falando alguma coisa comigo aqui. Aqui é a Sandra que colocou o cumprimento para as pessoas. Bom, na crise de ansiedade, como é que isso acontece? Esses sintomas, eles vão subindo, por exemplo, ao longo do dia. Então você já acorda um tanto quanto ansiosa, preocupada, tensa, vai ficando mais ansiosa, mais nervosa, mais tensa, mais agitada, até que acontece aquilo que eu chamei de uma explosão. De repente aquilo vem com tudo e aí você está fora de si, está fora de controle ou a sensação de estar fora de controle. Só que isso é diferente de uma crise de pânico. No pânico não tem essa escalada de sintomas. No pânico é diferente. No pânico, muitas vezes a pessoa está tranquila, às vezes dormindo, deitada, às vezes sentada vendo TV e de repente os sintomas aparecem abruptamente, como a gente costuma dizer. O que faz algumas pessoas dizerem assim, eu estava bem e do nada eu tive um ataque de pânico. E a gente bate muito nessa tecla, não é do nada, tem todo um histórico por detrás disso. Mas a sensação é que vem do nada porque a pessoa não tem um histórico para chegar naquela situação. Boa tarde, Deisiane, JCS. Coloca o seu nome para mim, para eu saber quem é você, JCS. Simone, é uma sensação demais de ruim, né, desagradável, e eu diria mais, eu diria que é uma sensação muito assustadora e até traumática. Algumas pessoas ficam traumatizadas com as crises de pânico ou de ansiedade delas, a ponto de depois começar a ter medo de ter uma nova crise, porque o trauma faz isso com a gente, deixa a gente com medo do que pode vir a acontecer novamente. Então, vai vendo como a coisa vai ficando
pesada, né? Vai ficando difícil para a gente administrar. Boa tarde, fala para mim o seu nome, JCS. Holanda, boa tarde. Deixa eu ver aqui, a Lisandra Ticiane, de Nova Mutum, no Mato Grosso, é isso? Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, viu? Nós estamos aqui falando a respeito de como lidar com as crises diárias de ansiedade. A gente tem história de pessoas que ficam com crise, não só ansiosas, mas com crise, com aqueles picos de ansiedade quase que diariamente ou diariamente. Aqui, boa tarde, Lila, seja bem-vinda. Eu faço assim, viu, gente, quando eu enxergo bem, mesmo de óculos. A letra do Instagram é muito pequenininha, eu preciso chegar perto para ver. Bom, então se a pessoa vive ansiosa, então a pessoa fala, eu sou uma pessoa ansiosa, nossa, eu vivo com ansiedade. É uma pessoa preocupada, Inês, eu sou muito preocupada, todo dia eu tô preocupada com todo mundo, eu tenho muitos medos, eu acordo com medo de sair da cama, com medo de fazer as coisas. Não necessariamente ela está tendo uma crise de ansiedade. Olha só que interessante, não necessariamente. É por isso que a gente está dizendo que uma pessoa que tem crise diária de ansiedade, ela tem um transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade patológica, ansiedade que já virou doença, e esse transtorno de ansiedade está num grau severo, já que a crise de ansiedade ela é um extremo, né? Aquela sua ansiedade diária que evoluiu para algo bem extremo, que são as crises. Bom, beleza. O Chega de Dúvidas de hoje é sobre como lidar com isso, uma pergunta que veio pra gente. Pois é, a Daniela está falando aqui, Daniela Moraes, aqui no Facebook, que ela, inclusive, está com essa ansiedade agora e é muito ruim. Então, você está com qual ansiedade, Daniela? Você está bastante ansiosa ou você está no meio de uma crise de ansiedade, que é a explosão dos sintomas, né? De forma muito intensa. Conta aí pra gente. Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Silvana, também. Muito bom. Vão colocando seus boa tardes aí que eu vou respondendo conforme eu consigo. Hoje aqui, Santana já, Valéria. Oi, Valéria, nossa velha escudeira, tá sempre aqui com a gente. Então vamos lá. Como lidar com isso? Vamos entender as estratégias, o que a gente precisa fazer para lidar com isso e ficar bem, ficar de boa. Bom, vamos dividir essas pessoas que sofrem de crise de ansiedade diárias em dois tipos, em duas turmas. Aquelas que já estão fazendo tratamento para ansiedade. Dá para acreditar que uma pessoa que já está fazendo tratamento para ansiedade tem crises diárias de ansiedade? Dá para acreditar, isso acontece. Então a pessoa já está, de repente, lá com um psiquiatra, já está tomando uma medicação, e mesmo assim continua tendo crises com muita frequência. A expressão crises diárias é um pouco exagerada, mas continua tendo crises com muita frequência. A Daniela está dizendo que é aperto na garganta, parece que falta o ar. A diferença que eu estou te perguntando, Dani, é se é uma coisa que é súbita, intensa, ou se você está sentindo isso, sei lá, ao longo do dia, ao longo das últimas horas, da última semana. Porque essa é uma diferença. A crise de ansiedade, ela é um aumento, um pico daquilo que você já estava sentindo. Fica com a gente aqui que a gente vai falar um pouco sobre como você lidar e de repente você sair dessa crise rapidinho, Dani. Vamos lá. Então eu estava falando sobre as pessoas que já fazem tratamento e que eventualmente estão tendo crises também, diariamente ou quase que diariamente. O que ela precisa fazer? Porque se você vai ao psiquiatra e conta para ele que você tem um transtorno de ansiedade, é um transtorno já grave, com crises, o que ele faz? Ele te dá uma medicação para você tomar. E de repente você já está tomando um tempo e ainda assim você continua tendo crise. O que fazer nesses casos? Olha, você precisa falar de novo com esse profissional. Com o seu psiquiatra, tem gente que, meu médico que me deu, meu ginecologista, não importa. Você vai precisar conversar com ele porque pode estar precisando acontecer um ajuste da dose. Eu atendo um cliente atualmente, ele já foi meu cliente no passado e voltou esses tempos aqui para conversar comigo no consultório, a gente está no consultório virtual, né, mas tudo bem, que ele estava sentindo uma série de sintomas e era fruto de um aumento de medicação, de dose de medicação que o médico tinha dado para ele. E foi tão interessante que a gente conversou, ele levou isso para o médico diminuiu a dose e ele voltou a se sentir melhor. Olha que interessante. Então, pode ser que esteja precisando acontecer um aumento
ou uma diminuição da dose. Pode ser que a prescrição, ela precise desse ajuste. Pode ser que precise mudar o horário. Ah, eu tomo remédio à tarde, só que de manhã eu tô péssima. Ou então eu tomo de manhã, à tarde eu já tô péssima. Às vezes precisa mudar o horário. Precisa dividir, tomar mais, um pouco de manhã, um pouco à tarde. Né? Então é o psiquiatra que pode fazer isso, ninguém mais, tá? Não adianta ir lá perguntar pra amiga, amiga, você toma esse remédio aí, como é que você toma? Ah, eu tomo só de manhã, eu tomo só à noite, eu também vou tomar. Não pode. Tem que conversar com o psiquiatra. Não pode aumentar, não pode diminuir e não pode parar subitamente. Medicação psiquiátrica precisa do que a gente chama de desmame, precisa ir ao médico para que, se for o caso, né, no caso de quem está com crise de ansiedade diária, não está pronto para o desmame. Mas quem já está num outro estágio, então precisa tirar gradativamente a medicação, até eliminar completamente. Deixa eu falar um pouquinho de boa tarde aqui. A Valéria está dizendo que parou com a medicação porque estava matando ela. Bom, eu espero que você tenha feito isso junto com o seu médico, né? Importante. A Lila está dizendo, eu desconto tudo na comida, mesmo sem fome, principalmente muitos doces, uma inquietação horrível, vulnerabilidade de humor constantes. São todos sintomas de uma crise de ansiedade, né? A gente sabe que a ansiedade, para algumas pessoas, aumenta a vontade de comer e para outras tira a fome. Tem gente que seca quando está em períodos de muita ansiedade, não consegue comer nada, parece que o estômago fecha, não entra nada. E tem gente que come muito mais, muitas vezes como uma forma de compensação, né? Tá tudo chato, tudo difícil, estou apavorado, então vou comer para compensar. Só que isso não é tão claro assim, é um mecanismo bastante inconsciente, a pessoa acaba indo para compulsão. Os doces, eles são alívio imediato, né? Quando você come um doce, ai, né, calmei, né? Só que passa rápido, é parecido com droga, né? Vem aquela sensação, dali a pouco você quer outro, né? Então, Lila, para você a recomendação é precisa tratar essa ansiedade direitinho, na base dela a gente já vai falar disso, tá? E a Valéria tá dizendo que parou por conta mesmo, né? Vamos lá, Valéria, vamos entender isso aí. Vamos lá, continuando aqui. Eu que eu tava lendo aqui o que mais que escreveram. A Silvana diz que tem a crise, o aperto no peito, misericórdia, é muito ruim, né? A Daniela aperta mais à tarde, é um pico. Algumas pessoas relatam a crise de ansiedade mais na parte da manhã e outros à tarde, então é importante a gente olhar para isso. E tem uma outra coisa que eu quero falar sobre isso, que eu vou falar mais pro final, que tem a ver com a alimentação, com a nutrição também, né? Eu tenho uma amiga muito próxima que é nutricionista e ela fala que a ausência de quantidades suficientes de proteínas, de várias coisas aumenta a vontade de doce, e também algumas substâncias que estão deficientes no nosso corpo aumentam a ansiedade. Então é um conjuntão de coisas, né? São vários elementos aí. A principal função dos medicamentos, eu estava falando sobre conversar com o psiquiatra, é reduzir sintoma, diminuir a frequência e a intensidade das crises. Se você está com uma medicação e você não está vendo esse resultado, você precisa mais que depressa ir lá conversar com o seu psiquiatra, do tipo, olha, eu estou tomando, mas eu não estou tendo o resultado que eu preciso e que eu espero, né? Eu diria até que eu mereço, né? Mereço ficar bem. Então é importante você conversar com o seu psiquiatra. E como eu já disse, evite fazer esses ajustes aí sozinha, porque pode dar certo e pode não dar, né? Pode dar um rebote que a gente fala. A JCS, fala seu nome para mim, por favor, escreve aí seu nominho. Ela tá dizendo que ela treme muito por causa do medicamento. Oi, Edilene, boa tarde. Então, alguns medicamentos, né, os medicamentos psiquiátricos, não só os psiquiátricos, os medicamentos em geral, principalmente os alopáticos, eles trazem efeitos colaterais, né? Muitos deles trazem efeitos colaterais. E a gente sempre vai precisar fazer uma análise de custo-benefício. Eu estou tomando esse medicamento e tenho tal efeito colateral. Por exemplo, antidepressivos, alguns deles dão a sensação de boca seca. E boca seca, uma hora ou outra tudo bem, mas aquela coisa que parece que a boca vai grudar o tempo inteiro é muito ruim. Então você vai precisar analisar o quanto esse sintoma, que é um sintoma derivado da medicação, esse mal-estar, tá dando para você administrar. Às vezes dá, aí você mantém a medicação até estabilizar. Às vezes não dá. E se o efeito colateral, né, as reações adversas que a gente chama, se forem muito elevadas, estiver incomodando demais, também tem que conversar com o psiquiatra, tá? Para ver como que ele pode te ajudar.
E o psiquiatra é a pessoa mais indicada, o psiquiatra ou o médico que te deu esse remédio, tá bom? Agora, existem as pessoas que já têm crise de ansiedade, né, pra caramba, estão passando mal quase todos os dias, mas ainda não procuraram ajuda médica, tá? Então, o que a gente recomenda para essas pessoas? Buscar ajuda especializada urgentemente. Ter ansiedade não é uma escolha. Ter crise de ansiedade, muito menos. Ninguém quer viver desse jeito. Então, não é vergonha, não é frescura, porque existe um preconceito a respeito das doenças mentais. A ansiedade é uma doença que acontece na mente. Então, abandone o preconceito e procure ajuda. Não é demérito, não é feio ter ansiedade. Aliás, a ansiedade é o mal do século. Infelizmente, talvez pela nossa história de vida, da nossa humanidade, da nossa civilização, os transtornos de ansiedade estão aumentando muito. O Brasil, infelizmente, ocupa o primeiro lugar em transtornos de ansiedade no mundo. Eu não sei, talvez até porque a gente procure mais ajuda, então os diagnósticos estão mais declarados, mas o Brasil é campeão. Nós temos uma grande fatia da população, quase 20 milhões de pessoas com algum transtorno de ansiedade. Então, não tem por que não procurar ajuda, não tem por que esconder, não. Quanto antes você procurar ajuda, melhor. E quem que a gente precisa procurar? Psiquiatra, né? Então, médico, psiquiatra, o psicólogo, psicóloga ou um terapeuta. O psicólogo e o terapeuta não podem te dar remédios para ansiedade, mas eles vão te encaminhar se for o caso. Quando a gente encontra um paciente que ele está com sintomas muito elevados, está com muita dificuldade de se controlar, de ficar bem, a gente mesmo sugere, olha, visita um psiquiatra, a gente tem alguns que a gente conhece que a gente pode orientar. Para quê? Para você poder tratar o sintoma. Porque a ansiedade não é só sintoma, gente. Sintoma é só uma parte da ansiedade. Mas é o que mais incomoda, é o que faz a gente procurar ajuda, né? Se eu tô lá e de repente acordo com o meu coração disparado, puxa vida, né? Então eu quero ajuda. É isso que faz a gente procurar. Então o remédio ele ajuda a diminuir o sintoma. E o psiquiatra vai nos ajudar nesse sentido. Existem outros tratamentos, tá? Os fitoterápicos que usam as plantas, existem as homeopatias que também são muito úteis. E você vai precisar descobrir qual que é o tratamento que faz mais sentido para você, que tem mais a ver com você. E seguir a prescrição, senão não vai funcionar também. Agora, tanto faz se você já busca ajuda ou ainda não buscou. Então, isso aqui é para ambos os casos, essas recomendações que eu vou dar agora. Você precisa aprender a investigar quais são os gatilhos. O que são gatilhos? Bom, a palavra gatilho tem a ver com arma, aquele negocinho que tem na arma que a gente puxa para disparar. A gente não, né? Quem puxa? Eu nunca disparei nada, mas gatilho é aquela curvinha assim que você aperta para disparar uma bala, por exemplo. Na ansiedade existem gatilhos, coisas que disparam a ansiedade ou disparam uma crise de ansiedade. Quando a gente aprende a identificar os gatilhos, a gente fica veiaco, a gente fica esperto, a gente pode mudar uma situação para poder administrar aquele gatilho. E existem gatilhos internos e gatilhos externos. Quais são os gatilhos internos? As coisas que estão na nossa memória, muitas vezes as memórias traumáticas, lembranças. Um sonho pode ser um gatilho para aumentar a ansiedade. Algo que está lá dentro de você e que vem, às vezes você nem toma muita consciência disso e aumenta a sua ansiedade, pode até te levar para uma crise de ansiedade. E existem também os gatilhos externos, que são as situações que estão acontecendo à nossa volta e que podem aumentar o nosso medo, podem aumentar a nossa preocupação, o nosso negativismo, os pensamentos negativos. E a gente tem excelentes exemplos aqui nesse período que a gente está vivendo. Toda essa incerteza na qual o mundo mergulhou por conta da pandemia pelo novo coronavírus. Aí disso vem as questões financeiras, a gente medo da doença, da Covid, pessoas doentes na família, luto, né? Você perdeu alguém, se você perdeu o seu emprego, se a sua empresa faliu, tudo isso é altamente ansiogênico, são gatilhos externos que podem levar você a ter uma crise, não conseguir dormir, né? Não dormir uma hora ou outra, um dia ou outro, tudo bem, mas tem gente que não consegue dormir direito nunca. E isso também é gatilho para aumentar a ansiedade, tá bom? E de repente levar até para uma crise. Deixa eu ver o que a Edilene falou aqui. Percebo que nessa pandemia as pessoas estão entendendo melhor que a ansiedade não é frescura. Assim, né? É que você acha que não estava no comecinho e a gente estava falando exatamente disso.
que esse período aqui, pessoas que não tinham ansiedade eventualmente estão manifestando ansiedade, gente que já tinha piorou, quem tinha já uma ansiedade difícil piorou, mas ainda de repente está tendo crise, quem tinha crise está tendo crise quase todo dia. Porque é muita pressão, muita mudança, muita dificuldade. E sim, por conta disso a gente vê que não é frescura, né? Infelizmente, quando acontece com a gente começa a entender, né? Ou com alguém muito próximo, a gente fala, não é frescura, né? A pessoa não quer estar assim. Não tem problema, Edilene, tô só te atualizando. Ah, o JCS é o José Cardoso. Boa tarde, José Cardoso. Segue aí com a gente, vamos lá. Bom, o que a gente pode fazer além de identificar os gatilhos para poder atuar sobre eles? A gente vem falando bastante sobre isso. Se eu sei que eu estou, sei lá, tensa, preocupada por coisas que estão acontecendo à minha volta, uma forma de eu administrar isso é entender se aquilo é uma coisa que eu controlo ou se é uma coisa que eu não controlo. Se eu controlo, ótimo, vou lá e faço o que tem que ser feito. Se eu não controlo, eu preciso aprender a entregar as coisas, né? Se eu não controlo, eu preciso entregar e deixar as coisas seguirem o fluxo natural da vida, né? A Sandra está conversando aí com o José Cardoso, muito bem, vamos seguindo aqui com a live. Uma outra coisa que a gente está orientando bastante para ajudar no controle da ansiedade, das crises de ansiedade, é uma série que nós publicamos recentemente, a gente terminou faz alguns dias, chamado Controle da Ansiedade, 15 Técnicas Naturais. Nós desenvolvemos essa série, eu e a Sandra, cada uma de nós gravou um vídeo e nós orientamos, né, 15 técnicas, trouxemos 15 técnicas muito eficazes para ajudar você a baixar o nível da sua ansiedade, a controlar quando você tem uma crise. E a primeira técnica que a gente trouxe, né, foi a respiração dos 5 passos, que é uma respiração ansiolítica, eu ia falar errado, ansiolítica. Ela baixa a sua ansiedade, baixa a pressão arterial, diminui os batimentos cardíacos. Então, se você ainda não viu essas técnicas, vai lá no nosso YouTube, no Chega de Medo e Ansiedade, aqui no Facebook também tá, aqui no IGTV também estão as 15. Vai lá na primeira e aprende a respiração dos 5 passos, porque ela vai te ajudar a reter a crise para ela não evoluir demais, talvez nem entrar na crise, manter a sua ansiedade mais sob controle. E o que precisa fazer? Aprender a técnica e treinar, praticar. Não adianta deixar lá, tipo assim, eu comprei um remédio, mas eu deixo lá na prateleira e nunca tomo, ele não vai fazer efeito. Com a respiração é algo muito parecido. Então vamos lá. Uma outra coisa que é importante é a gente lembrar, né, que geralmente no momento de uma crise de ansiedade a gente tem uma tendência, por conta da sensação de falta de ar. Aqui a Daniele falou sobre a questão do aperto na garganta, parece que o ar não passa, aquela sensação de estar sufocando. O que a gente faz? A gente tenta respirar mais, com mais força, com mais intensidade. E também a gente já aprendeu isso, as pessoas falam pra gente, está ansiosa? Respira fundo. Você está com raiva? Olha, respira fundo para se acalmar. E aí a gente começa a puxar o ar com muita intensidade. E quando a gente faz isso, a gente faz uma coisa chamada hiperventilação. A gente joga muito ar para dentro. E você já experimentou fazer isso mesmo sem crise? Você começa a respirar fundo com muita força, automaticamente você começa a ficar atordoada, começa a dar uma sensação de atordoação, você começa a ficar tonta. Você já está no meio de uma crise, aí você começa a respirar com essa intensidade e começa a ficar tonta. O que você vai pensar? Você vai achar que você está piorando, que vai dar um troço em você, que você vai de repente até desmaiar. Então, precisa lembrar que na crise de ansiedade não se deve respirar fundo, se deve fazer a respiração abdominal, que é aquela onde eu inspiro pelo nariz, contando o tempo do ar que entra, que é a dos 5 passos, tá? E solto o ar pela boca no dobro do tempo que a respiração entrou. Vai lá no nosso canal do YouTube, se inscreve no canal, assiste esse vídeo da respiração e pratica. Vai te ajudar no momento da crise. Nada de respirar fundo, é respirar normal e soltar o ar pela boca. Ah, Inês, mas na hora da crise eu nem lembro que essa respiração existe. É o primeiro passo, tem que lembrar.
Ai, Inês, eu fico tão apavorada que eu respiro forte mesmo. Pois é, tem que treinar antes, para na hora da crise você tá sacado e conseguir fazer, tá bom? Isso vai te ajudar a diminuir o tempo da crise e vai fazer com que a crise não evolua. Bom, mesmo que as crises sejam diárias, e isso deve ser algo medonho, ter crise de ansiedade todos os dias, você precisa se lembrar que a crise tem começo, meio e fim. Ela começa, sobe tipo uma escadinha, ela tem um pico, o pico é o meio da crise mais ou menos, e depois os sintomas declinam. Quando a gente faz a respiração, a gente encurta esse tempo, porque isso demora mais ou menos 20, 30 minutos, que é como acontece numa crise de pânico. Então, se você respira direitinho, usa aquela respiração abdominal, você vai conseguir reduzir o tempo e a intensidade da sua crise, tá? Então lembra de que a ansiedade, a crise de ansiedade tem começo, meio e fim, ela vai acabar. Ah, Inês, mas é horrível. É, mas vai acabar. E não mata. Embora dê a sensação de aperto, de eu vou morrer, não vai. Crise de ansiedade não mata. O que mata é ataque cardíaco, e são duas coisas completamente diferentes. Deu uma travadinha aqui no Instagram, espero que não tenha caído para vocês, tá? Se estiver tudo bem, manda um joinha aí para mim, para eu saber que deu uma travadinha para mim aqui no Instagram. Muito bem. Uma outra coisa que é importante quando a gente está no meio de uma crise de ansiedade é você evitar ficar focado no sintoma, porque é mesmo uma escadinha. A crise começa e os sintomas vão aumentando, 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 até que eles chegam num pico e declinam. Se eu ficar prestando muita atenção nisso, a sensação que eu tenho é que eles pioram, que eles aumentam, tá? Então, coloque o foco em outra coisa, num livro, num bate-papo, no tempo, no clima, na natureza. Olha para fora, não fique focado nos sintomas, porque quanto mais você foca, mais a coisa fica fortalecida e aumenta. Beleza, estou recebendo aqui o positivo. Oi, Ceissa, boa tarde. Positivo das meninas. Ah, não caiu, né, Sandra? É que deu uma travada, eu fiquei parada um tempo ali, né, congeladinha, dali a pouco a coisa seguiu. Muito bem. Outra coisa que é muito importante, isso também é para quem já trata com médico, com psiquiatra, e para quem ainda não buscou ajuda profissional. Precisa incorporar na sua rotina diária a prática de exercícios físicos. Começa devagar, caminhada, polichinelo, liga a televisão está cheia de vídeos lá no YouTube, o seu celular, o seu computador, siga alguém, né? Tem uma galera aí que dá aulas no YouTube, faz uma pesquisa lá e pratica exercícios físicos com regularidade, tá? Não precisa ser um atleta, não precisa ganhar São Silvestre, seria ótimo, mas não precisa. Um pouco por dia, todos os dias. Olha que bacana, a Edilene está dizendo, eu já perdi o medo da ansiedade. Você está no lucro, porque a ansiedade é medo, né? Se você está perdendo o medo da ansiedade, ótimo. Significa para nós, Edilene, que você está aprendendo a lidar com ela, né? A gente teme aquilo que a gente não conhece, os inimigos que são desconhecidos a gente teme. Quando a gente conhece, entende bem, já sei o que fazer com isso. Parabéns, Edilene, muito bom. Então eu estava falando dos exercícios que é importante a gente fazer. Tem gente que contrata personal, tem gente que não faz nada disso, mas dá para ir caminhar, né? A gente já está tendo aí alguma liberação para sair para a rua, para caminhar, vai de máscara, tal, se cuida, mas se exercite, porque isso é extremamente importante para aumentar a produção dos neurotransmissores no cérebro, as endorfinas, que dão a sensação de bem-estar. Então, quem falou aqui para mim, eu não lembro o nome agora, que falou sobre a vulnerabilidade dos humores, aquela oscilação, a atividade física ajuda a estabilizar isso. Pratique um pouco por dia, vai aumentando aos poucos, pelo menos 3, 4 vezes por semana, no mínimo 30 minutos. Nossa, mas eu nunca pratiquei nada. Começa com 10 minutos, mas vai aumentando até chegar nesse patamar aí. Se você conseguir mais, melhor ainda, tá bom? O que é importante a gente lembrar para a gente já começar a encerrar aqui, né? O que a Edilene está falando? Quando a ansiedade vem, sei que não vou morrer ou enlouquecer, que vai passar. Exatamente, Edilene, é isso mesmo. Agora precisa ir para o próximo passo, né, Edilene? Tratar isso na raiz, para que ela não venha mais com essa intensidade e você não precise nem administrá-la dessa forma, né? Ah, sim, foi você, a Lila, que comentou, né? Exatamente. Ansiedade precisa ser tratada na raiz, gente. Quando a gente está falando
de sintomas, nós estamos falando apenas de uma parte da ansiedade. E tudo isso que a gente está trazendo aqui para você, todas essas orientações, elas são úteis demais, né? Pega tudo isso, se você não conseguiu anotar agora, acostume-se a vir para essa live de sexta, principalmente, com um caderninho, porque aí você faz as suas anotações bonitinho e você já fica com um passo a passo aí para você fazer com a sua ansiedade. Se você esqueceu, não trouxe, não tem problema, daqui a pouco você pode assistir a live de novo, porque ela fica nas nossas redes. Então, o que a gente quer te lembrar? Que tudo isso que a gente está falando não é o tratamento em si da ansiedade. O tratamento da ansiedade é aquele tratamento que vai lá na raiz. E onde que está a raiz da nossa ansiedade? A ansiedade ela tem raízes profundas, né? A ansiedade ela começa lá atrás com as nossas experiências traumáticas, né? Todos nós temos experiências traumáticas, uns mais, outros menos. E as experiências traumáticas, elas marcam a gente, elas deixam feridas em nós, elas deixam crenças limitantes, né? A partir de uma situação traumática, você passa a acreditar em determinadas coisas. E isso muitas vezes não é consciente para você, tá no nível profundo. E todas as vezes que você se depara com situações onde você é desafiado, onde aquela feridazinha que está lá dentro é cutucada, mesmo que você não saiba, você vai ter uma tendência a ficar mais ansiosa. E quando isso é bastante profundo, bastante grave, bastante intenso, você vai ser uma pessoa ansiosa, você vai desenvolver um transtorno ansioso, que pode eventualmente evoluir para as crises, tá bom? Então, quando a gente está orientando tudo isso não é o tratamento é aquele que vai lá na raiz, né? E enquanto a gente não acessa essas crenças que nasceram das experiências traumáticas, das nossas histórias de vida, nós realmente não debelamos a ansiedade. Nós continuamos nesse sobe e desce. Um dia eu tô melhor, outro dia eu tô pior. Um dia eu até resolvo, outro dia eu tô péssima, tá? Então tem que ir fundo nessa história para você realmente se curar. Se você quer realmente vencer a sua ansiedade, tratando a sua ansiedade na raiz, eu e a Sandra, a gente tem um passo a passo, algumas pessoas já conhecem esse trabalho nosso, que é o nosso programa Chega de Ansiedade, que com certeza vai te ajudar, né, num tempo recorde, apenas 3 semanas, e você vai conseguir tratar a sua ansiedade na raiz. Se você tiver curiosidade sobre isso, quiser saber mais sobre isso, manda um inbox pra gente, ou deixa aí nos comentários. A Sandra tá aqui no apoio, tá no suporte. Se você tiver alguma pergunta, pode deixar aí que a gente vai respondendo, tá bom? Deixa eu ler isso aqui que a Edilene está falando, que é importante. Que eu vi na live anterior, percebi que estava num comportamento que não é o meu, estava numa fuga. E a Sandra falou que nós sabotamos, isso é verdade. A Edilene está se referindo a uma live muito bacana que aconteceu na terça-feira, que aliás acontece todas as terças-feiras, é o Você com Inês e Sandra. É uma live interativa, onde você pode fazer perguntas ao vivo. Então você pode mandar sua pergunta por escrito ou pode pedir para entrar ao vivo com a gente na câmera. Então você tem uma mini consultoria, uma mini consulta ali de quem está conduzindo a live. Normalmente a gente reveza nesse período aqui a Sandra que tem tocado essa live e foi muito legal, né, Edilene? A Edilene fez algumas perguntas, ouviu algumas coisas muito bacanas lá da Sandra e tá dando aí um feedback pra gente. Se você tá curiosa sobre essa live, se você tá curioso sobre essa live está aqui no nosso Facebook, acho que está no IGTV, né, e está no YouTube também, né? Então foi a live da terça-feira passada que falava sobre os sintomas da ansiedade. É isso, Sandra? Como é que era o tema da live? Eu não me lembro agora. Mas uma live que foi maravilhosa, a Sandra estava muito inspirada, né? Ela é uma pessoa inspirada, iluminada, e na terça-feira a coisa fluiu muito bem, foi muito legal, eu gostei muito da live também, eu estava acompanhando ela à distância, mas foi muito bom, né, Edilene? E isso ajuda muito a gente. Pessoal, nossa senhora, hoje eu tô parecendo uma matraca, né? Já falei muito, a gente está terminando a live de hoje. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre como lidar com os sintomas, com as crises diárias de ansiedade, você pode deixar comentários, perguntas para nós, a gente responde. Deixa eu ver aqui. Tem mais coisas aqui no Facebook, deixa eu só olhar. Silvana está dizendo o seguinte: estava melhor, mas volta tudo de novo com a pandemia. A pandemia tem trazido muita instabilidade para todos, até por conta dos noticiários, muitas informações desencontradas, né?
Então, essa é uma recomendação importante também para quem está tendo crise de ansiedade diárias. Fique longe dos noticiários, principalmente os noticiários sensacionalistas, porque isso vai piorar a sua crise, tá? E a Daniela está concordando com ela, né? Quando vê as pessoas de máscara, entra em desespero. Olha, deixa eu falar uma coisa bem rapidinho sobre essa questão das máscaras. A gente entende porque é uma situação muito nova para nós. Eu tenho um genro, né, um dos meus genros, ele é descendente de japoneses e ele esteve no Japão durante 1 ano e meio, mais ou menos, quando ele era mais jovem. E ele conta que lá é muito comum as pessoas usarem máscara, né? Na época do inverno, quando as temperaturas caem, por causa de resfriados, as pessoas usam máscara, porque os resfriados comuns do dia a dia são transmitidos através de saliva, de espirro, de respiração. Para nós aqui brasileiros, isso é uma coisa muito nova, nós estamos estranhando, é esquisito, a gente fala, todo mundo de máscara. Mas olha, neste momento é o socorro que a gente tem, é a proteção. Então, eu vou convidar vocês duas, tanto a Silvana quanto a Dani, a olharem para isso com um olhar novo. Né? É esquisito, é diferente, tudo que é diferente a gente estranha. Mas olha, é daí que está vindo a nossa maior proteção, tá? Então, você sabe que um ponto de vista é só a vista de um ponto. Às vezes a gente precisa mudar e olhar de outro ponto de vista. Tá? E talvez acalme você olhar para isso como algo que é a melhor proteção que a gente tem nesse momento, tá bom, Silvana e Daniele? Muito bem, vamos lá, vamos terminar essa live, pelo amor de Deus, né? Na próxima terça-feira, pelo nosso canal do Instagram, você com a Inês e Sandra, que é essa live interativa a qual eu estava me referindo. A Sandra colocou aqui o nome da live, foi qual a sua pergunta sobre ansiedade? É mesmo, foi uma pergunta onde a Sandra respondeu, né, as perguntas dos participantes, foi muito bom. E na próxima sexta-feira, semana que vem, dia 10 de julho, às 17h04, nós temos um outro Chega de Dúvidas como esse, só que a gente vai trazer um outro tema. O que fazer com ansiedade no trabalho? Algumas pessoas sofrem muito com ansiedade no trabalho, tem que falar com o chefe, tem que fazer uma apresentação, entra em pânico, fica desesperado. A gente vai falar sobre isso na próxima live, tá bom? Se você gostou da live de hoje, compartilha esse vídeo, deixa sua curtida, seus comentários. Pessoal aqui do Instagram, manda os coraçõezinhos aí pra gente, que é muito bom. Pessoal aqui do Facebook também. Eu vou ficando por aí. Obrigada a você, Silvana, pela participação. A gente se encontra na semana que vem. Obrigada, Lila. A gente se encontra na semana que vem, às 17h04, no Chega de Dúvidas, mas na terça-feira, às 21h09, 9h09 da noite, a gente tem o Você com a Inês e Sandra. Eu vou ficando por aqui, que você tenha um excelente final de semana, descanse, aproveite, se cuida, só saia de casa se for preciso e usem máscara, pensando que a máscara é uma proteção, nada mais do que isso, tá bom? Um grande beijo para todos vocês, fiquem com Deus. Foca no que funciona, que é o lema meu e da Sandra, e a gente quer que seja o seu lema também. Muito obrigada, Valéria. Isso. Meninas, vocês precisam mandar coraçãozinho para Insta, mandar para mais pessoas. Verdade. Um grande beijo para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, vocês. Até mais. Deixa eu fechar daqui para cá. Galera aqui do Instagram. Bye, bye. E pessoal do Face, bye, bye também. Deixa eu fechar aqui.